France, vive la Tour! Olha, opa, Muito bons dias, bem-vindo de regresso à Volta à França. Hoje vamos ter a etapa 3, uma etapa longa com quase 200 km, uma etapa que começa em Espanha, termina em França e vai terminar em França num local sem público. Porquê? Porque a etapa vai terminar numa zona onde há incêndios, bastantes incêndios graves, com uma extensão muito grande e, portanto, há aqui algumas medidas de precaução, não só de precaução para que não haja também incêndios na zona por onde a Volta à França vai passar, mas também para que todos os serviços que são necessários nesta altura, serviços de emergência, hospitais, entidades policiais, etc., possam estar disponíveis para ajudar as populações que nesta altura estão a ser evacuadas em algumas zonas do sul de França, na região dos Pirineus Orientais, onde hoje termina a etapa. A etapa de ontem também, diríamos, foi puxada a lume, e foi puxada a lume pela equipa da UAE, particularmente com esta dupla parece ser terrível, frente ali ao camisola amarela. Pogacar e Isaac Del Toro. Pogacar acabaria por dar a vitória a Isaac Del Toro. Desde Raúl Alcalá, que não havia um mexicano a ganhar uma etapa na Volta à França. Já lá iam, portanto, bem mais de 30 anos. Vingegaard perdeu também algum tempo, 6 segundos mais concretamente, para Tadej Pogacar. So I feel super privileged at the end. Until the line was my job, but then he decided to give it to me. So I'm super proud, happy. I do this with pleasure, and I cannot feel more privileged, as I said before. Resumindo, Isaac Del Toro diz que a sua função era trabalhar para Pogacar, levá-lo até à linha, mas no final Pogacar decidiu deixá-lo ganhar. A classificação geral está assim ordenada. Vingegaard mantém a camisola amarela, Pogacar aproxima-se, ontem estava a 12, hoje está a 6. Evenepoel também sobe 2 posições e dá também uma nova conta de si. Ficou melhor a imagem, digamos assim, de Evenepoel depois da etapa de ontem, por comparação com aquilo que tinha acontecido na etapa do contrarrelógio coletivo. Pogacar também veio apoiar o mexicano e o México. O México acabou, como sabemos, por perder no jogo frente à Inglaterra. E foi assim com gritos de Poggi hermano e eres mexicano que Pogacar fez o pós-competição. Muito calor ontem em Barcelona, muito calor hoje também. Temperaturas sempre acima dos 30 graus no decurso de toda a etapa de ontem, e hoje será a mesma coisa. epá, é Alpiarça, olha, é Ponte Sor, pronto. Alpiarça, Ponte Sor. A etapa de hoje começa então em Espanha ainda e termina já em França. Uma etapa que já tem um cheirinho de Pirineus. Os últimos cerca de 40 km de etapa serão disputados sem público, devido àquilo que já aqui apontamos, devido aos incêndios. Já levaram à deslocação de cerca de 10 mil pessoas. Este passe já marca a fronteira.
Já desde ontem que se sabia que iria haver algo diferente no final desta etapa, mas esta manhã, e depois de um comunicado da própria organização, Christian Prudhomme, diretor da Volta à França, explicou. Nous avons passé toute l'après-midi en lien étroit avec les autorités, avec notamment les équipes de la préfecture des Pyrénées-Orientales. J'ai moi-même eu le préfet des Pyrénées-Orientales au téléphone et au vu des circonstances exceptionnelles et du dramatique incendie qui est en train de dévorer une partie des Pyrénées-Orientales, nous avons décidé que la caravane publicitaire ne serait pas sur la partie française de la 3e étape du Tour, à savoir sur les 40 derniers kilomètres, que les coureurs passeraient, mais avec le minimum de véhicules d'organisation nécessaires pour le Tour de France et le bon déroulement de la course, et on invite le public à ne pas venir aux abords de la route de l'étape, à ne pas venir non plus sur le site d'arrivée. Christian Prudhomme diz que passaram ontem toda a tarde em contacto permanente com as autoridades, em particular com as equipas da Prefeitura dos Pirineus Orientais. Ele falou pessoalmente ao telefone com o prefeito dos Pirineus Orientais e, perante as circunstâncias excepcionais e o dramático incêndio que está a devastar parte deste departamento, diz então Prudhomme que decidiram que a caravana publicitária não percorrerá o troço francês da terceira etapa do Tour, ou seja, os últimos 40 km. Os corredores vão passar por esse setor, mas apenas acompanhados pelo número mínimo de veículos. O público também é convidado a não aparecer. Andrea Berton, it will be a very unusual Tour de France stage today. Yes, very unique, and we have to say that our first thought goes to the thousands of family who were forced to abandon their house, to leave the house because of the big fires devastating the Pyrénées-Oriental Department forest, actually. And of course, this is the first thing we think today about. And but as you said, as you mentioned, it's going to be unique because we will not have also, that's what the authority requests, people on the road, alongside the road for the first time. So a very weird Tour de France stage. Of course, from the technical point of view, it's going to be very much interesting, but from this side is a special one for the reason we mentioned. Jens, you're reflecting back on your career. Have you ever tried riding a stage like this without fans in the last 40Ks? No, we never had that before. We never had that happening. We had stages shortened because of heat or cold or snow or hailstorms. But having no spectators, that's the first ever for me as well, even though I have what it feels like 1,000 years of career behind me. And the last 40Ks. Andrea Berton fala das pessoas deslocadas, daqueles que são afetados pelos incêndios, muito mais do que os ciclistas ou que a organização. Diz que os nossos primeiros sentimentos e o nosso primeiro pensamento, diríamos assim, vai para as vítimas destas calamidades, não só em França, mas aqui também em Portugal, por todo lado. Acho que é comum toda a gente que vai sofrendo com estes incêndios um pouco por todo lado. É comum o sentimento de solidariedade de todos nós para com essas pessoas, não só em França, mas aqui também, obviamente. Quanto a Jens Voigt, diz que na sua longa carreira nunca testemunhou algo assim, que nunca fez 40 km de etapa sem público, mas hoje assim será, e é uma medida que é facilmente entendível, porque, note-se isto, o incêndio nesta altura, naquela região, já consumiu cerca de 4.600 hectares. Está a crescer o incêndio não está a diminuir. Há ventos fortes, há temperaturas muito elevadas, a umidade está muito baixa, a vegetação está muito seca depois do calor nas últimas semanas em França, e nós falamos aqui em Portugal do calor que tem vindo a afetar também a vegetação e tudo o resto, tendo em conta que já são vários dias com temperaturas muito elevadas que já vão passando e com a umidade no ar muito baixa também, portanto tudo isto fica muito seco, diríamos assim, tudo o que é mato, tudo o que é combustível. Em França, esta situação, como temos vindo a acompanhar nas notícias, já leva várias semanas. Mais de 10 mil pessoas foram evacuadas. Bom, desde já, bom dia, Olivier. E, Olivier, hoje começo por ti, porque faz sentido hoje falarmos um pouco daquilo que se está a passar em França nesta altura. São centenas de bombeiros que estão a tentar combater este fogo. Está grave em França, se calhar tão ou mais grave até do que aquilo que temos tido aqui em Portugal nos últimos dias.
Bom dia a todos. As últimas informações, de facto, apontam, como tu disseste, para 10 mil pessoas evacuadas, não é? E portanto, a situação é bastante preocupante. No entanto, uma pequena melhoria no que diz respeito à questão do vento. As últimas informações apontam que já não há tanto vento como no dia de ontem, mas lá está, havia a possibilidade, de facto, de cancelar a etapa, mas não foi isso que foi decidido e, portanto, foi tomada esta medida, diria que mantém a vertente desportiva e lá está, sobretudo não correr qualquer risco e por isso, portanto, não há público nos últimos quilómetros da etapa. Em público, nem caravana publicitária e o menor número possível de veículos da organização. Ainda estamos no período de neutralização da etapa em Granollers. Isaac Del Toro está lá para trás, na parte de trás do pelotão. Aqui vemos Juan Ayuso à conversa, ele que enverga a camisola branca, à conversa com Jonas Vingegaard. E cá está Isaac Del Toro, camisola verde cá para trás. O ciclista mexicano que devolveu o México às vitórias na volta à França. Quanto ao dia de hoje, como será o dia de hoje? Vamos ter fuga? Vamos ter que tipo de ciclistas a conquistar a vitória? Vamos ao predictor. Mi favorito para la victoria es Remco Evenepoel. Se le vio muy bien en Montjuïc, es cierto que perdió metros en esa curva a derechas, pero transmitió muy buenas sensaciones, así que mi favorito Remco Evenepoel. My prediction for stage 3 is Romain Gregoire of Groupama FDJ. Such an uncertain stage, a difficult stage, of course very, very hot. He seems to be managing the heat very well, and of course now he's got that French Champions jersey on his shoulders. He's absolutely flying, so I predict it's going to be the French team and they're going to win the stage today. A minha previsão para hoje é a vitória de Paul Seixas na terceira etapa do Tour de France. Os ciclistas deixam hoje a Espanha, entram em França, por isso a motivação do jovem francês será certamente muito elevada. A etapa termina com uma subida, razão pela qual escolho a grande esperança do ciclismo francês, Paul Seixas. Vamos às outras previsões. Jonas Vingegaard para Moser, Javier Romo para Steve Chanel, Isaac Del Toro, já para todos os gostos. Anders Milka aposta em Luke Plapp, Jens Voigt tem Mats Pedersen, Carl Fredrik Hagen aposta em Remco Evenepoel. De facto, dizia ali o Alberto Contador que ontem o Remco Evenepoel deu uma muito boa conta de si. Esteve muito bem em Montjuïc, apesar de ter perdido alguns metros naquela curva à direita final. O contador diz que ele está com boas pernas. Depois a Anna Walker falava do Romain Gregoire. E porquê o Romain Gregoire? Porque o Romain está com a camisola de campeão francês. Vamos terminar em França. Dizia também que parece que o Romain está com muito boas condições para lidar com o calor. É um ciclista que enverga, portanto, a camisola de campeão de França. E ela acredita que hoje será uma equipa francesa a vencer a etapa. Todo o foco hoje no vencedor da etapa de ontem, Isaac Del Toro. Bom dia também ao José Azevedo. Este Isaac Del Toro, vamos falar um pouquinho de Isaac Del Toro e depois retomaremos certamente. Este Isaac Del Toro, já se viu, tem potencial para ganhar uma grande volta, mas até agora nunca lhe deram, diríamos, espaço aberto para o fazer. Rapidamente vamos falar do potencial de Isaac Del Toro.
Bem, ele potencial, primeiro bom dia, ele potencial tem, e viu-se o ano passado na Volta à Itália que perdeu a corrida, penso eu, com uma hesitação, uma opção tática que acabou por o prejudicar, mas mostrou que tem essa capacidade, daí que eu acho que faz sentido de ser um corredor também protegido dentro da estrutura da UAE. Vamos ouvir Campanart. Mais vous savez comment ça va se passer cette troisième étape? Pas déjà, mais on a bien sûr une idée. C'est pas vraiment une étape pour de vrais grimpeurs, mais quand même c'est une étape dure avec 4000 mètres d'altitude. Il y a beaucoup c'est chaud, hein, de chaleur, ça crée une étape plus dure, mais peut-être c'est aussi une bonne chance pour l'échapper. Mais on veut être sûr qu'il n'y a pas un mec de classement général en échappé. C'est comme ça. Vous allez défendre ce maillot jaune. On va vous voir à l'œuvre, Victor, devant le peloton. Oui, peut-être, mais pour moi, pour nous, c'est pas trop grave s'il y a quelqu'un qui prend le maillot qui est pas vraiment, qui est pas trop dangereux pour le fin de Tour de France. Ça vous plaît, vous, des conditions comme ça, Victor? La chaleur, comment vous vivez ça, vous? C'est plus agréable que le froid. Merci. Campanart diz que prefere o calor ao frio. Diz que esta etapa é uma etapa que pode não ser para puros trepadores, porque não é uma etapa de altíssima montanha, apesar de ter mais de 4000 metros de acumulado. Diz também que não se importariam muito dentro da equipa da Visma de perder a camisola amarela, portanto isto quer dizer que não vão controlar, não se vão desgastar para controlar. A única coisa que não querem é perder a amarela para um rival direto, isto quer dizer que para Pogačar nem pensar, vão tentar pelo menos fazer com que isso não aconteça. E quando falam de rival direto, acredito que possam acrescentar aqui mais alguns nomes, não apenas Pogačar, mas também quem é que, tirando Pogačar, poderá tentar aproveitar a etapa de hoje para ir somar segundos, ganhar vantagem, ganhar a etapa, etc. Pois aí está uma outra questão. Não há muitos ciclistas que tenham capacidade nem equipa para tal. Será mais tema para a conversa, certamente. Cá está Pogačar na frente, aqui com a camisola de campeão do mundo. Temos-lo visto poucas vezes com esta camisola, porque ele rapidamente enverga uma camisola da liderança, normalmente da liderança da classificação geral nas grandes corridas. Outras vezes de uma ou outra classificação, corre mais com a camisola de campeão do mundo nas provas de um dia. Em provas por etapas, logo ao primeiro dia, por norma, fica logo com a camisola de líder da classificação. Lipovic por trepador, outro ciclista a ter em conta, se calhar não tanto para hoje, mas para outros dias de ascensões mais longas, mais duras. Ainda assim, o dia de hoje é duro e debaixo deste calor todo as coisas poderão ser ainda mais duras. Campanart não parecia muito preocupado com o calor, mas aquilo que diz o Campanart faz todo o sentido. Hoje não é uma etapa para puríssimos trepadores e há mesmo quem anteveja a possibilidade de um ciclista como Mats Pedersen estar na luta pela vitória. Há pouco no Predictor havia quem apostasse em Mats Pedersen, salvo erro era o Jens Voigt. Nem de propósito, vamos ouvir Mats Pedersen antes da etapa de hoje. Será que Pedersen pode procurar a vitória hoje? So, Mats, have you ever experienced such a complicated start for sprinters in a Grand Tour? Well, maybe, I don't know. I really don't look too much at that. I think yesterday was honestly one of the less stressful Tour de France starts I had, like road racing, so that was quite nice. I see, if I'm not wrong, that you're on a lighter frame bike, which means actually you can score your first sprint jersey points today in the intermediate sprint. Is it the goal? Yeah, it's not the first points, that was yesterday, right? Yes, sorry. But you know, if I have the chance and then racing a lighter bike, that's always nice, especially when you have a different plan than just being in the peloton. Then we are looking for every gain possible. Also about the scenario today, I don't know if Jonas want to take the jersey actually, so I was wondering that
probably a lot of guys want to take the breakaway today. You think it's going to be a much more stressful start compared to yesterday? Well, I think so. Yes, for sure it will be more stressful. But in the end, there needs to go breakaway, and then we will see if Visma will control it to let Jonas keep the break or keep the jersey or not. And it also means how the break will be, you know, which riders will be in the break and so on. So it's going to be exciting to see today if it's going to be a stage for the breakaway or for the GC. And to finish it, a couple of words about the fact that we are not going to have public alongside the road in France today. Also, massive fires, thousands of family forced to abandon their houses in France. A couple of words about this. Your thought on that? It's a tragedy, you know. It's never good, and it's never nice for anyone. And I think, you know, not having spectators is the least problem we have with all this. So yeah, not having spectators at the race, it is what it is. But I hope for the families who's in trouble and in need that they get the help they need. And yeah, it's never nice when something like this happens. So I wish them all the best. Thank you so much. Best of luck. Mats Pedersen não esclarece se vai tentar ir à etapa ou não, mas também não lhe foi perguntado. Agora, diz que sim, que está numa bicicleta mais leve, pode ser uma ideia, lá está, para ir buscar pontos no sprint intermédio. Não os primeiros, já levou ontem 12 pontos, portanto a luta pela camisola verde está já, diríamos, aí bem presente no dia-a-dia, nos sprints intermédios. 25 pontos para o primeiro no sprint intermédio, depois no final na meta 30 pontos. Será que é possível Pedersen chegar? Depois falava também de como a corrida será controlada, afinal de contas disse o óbvio. Vamos ver como é que as equipas, nomeadamente a Visma, como é que estas equipas, a Visma, o AE, etc., vão controlar a corrida. Se vão controlar, se vão deixar a fuga ir, logo se verá. Quanto a Mats Pedersen, Paulo Martins, desde já também, bom dia Paulo, será que é imaginar demais Pedersen tentar ir buscar pontos no final da etapa de hoje, lutar pela vitória, porque afinal de contas são 4.000 de acumulado, mas o Voigt apostou nele. O Voigt às vezes tem assim umas apostas meio malucas, mas não sei, sabe muito disto também o Jens Voigt. Olá, bom dia. Bom, se fosse numa outra circunstância e talvez não tivéssemos numa volta à França, poderia haver essa oportunidade de Mats Pedersen ter no seu pensamento tentar ir buscar pontos, até estar inclusive na discussão da etapa, mas estamos na volta à França, estamos, é certo, também no início do Tour, mas com muita vontade de toda a gente, e particularmente este início do Tour não é fácil para os sprinters, e homens como Pogačar, como Visma, com o Jonas Vingegaard, como o próprio Del Toro, Ayuso, que vamos vendo aqui na imagem, são ciclistas que hoje obviamente vão estar com os olhos postos na etapa, no pensamento de poderem arrecadar bonificações caso não haja uma fuga a ter sucesso, que essa é outra questão, sabermos se a Visma vai deixar ir uma fuga com ciclistas já atrasados, porque estamos ao terceiro dia, mas já há muita gente com minutos acumulados, e a Visma pode não querer estar de camisola amarela e querer passar essa liderança para uma equipa que não tenha a responsabilidade no final de dizer que vinham aqui para vencer o Tour. Aliás, eles dizem exatamente isso, a certa altura diziam isso, que passar para o outro, dizia o Campanert, passar para o outro tudo bem, mas que não alguém que possa ser um concorrente direto na luta pela classificação geral. 1.800 metros ainda para a partida. Há pouco o Zé Azevedo depois acabou por ser interrompido pelo Vítor Campanert, com certeza. Temos de dar sempre primazia àqueles que estão lá, estão em direto e estão a ser entrevistados pelos repórteres do Eurosport, mas o Zé acabou por muito sumariamente falar do Isaac Del Toro. O Isaac Del Toro ontem revelou-se como uma força a ter em conta também para esta volta à França. Sim, eu acho que muito honestamente Pogačar é o líder incontestado da equipa, mas Del Toro pode ser sempre um corredor muito importante. É um corredor que pode ser utilizado como uma reserva na equipa. Esperemos que nada aconteça a Pogačar, mas a equipa pode tê-lo sempre nessa posição de reserva, e muito honestamente, na minha opinião, é um corredor que no final, se terminar num top 5 ou até mesmo no pódio, não me surpreende. Tudo depende daquilo que aconteça nas etapas de montanha. Se Pogačar tiver que atacar muito cedo, facilita o trabalho a Del Toro, ele acaba por se limitar na roda dos restantes, e isso pode lhe permitir no final
terminar o Tour nos primeiros lugares. É um corredor que está muito forte. Ontem teve ao dispor do colega, já no dia anterior fez isso no contra-relógio, fazendo aquele forcing para a entrada da subida final, e ontem fez um trabalho extraordinário de lançamento de sprint, e a dado momento Pogačar sentiu que havia um espaço para os que vinham atrás e ele ofereceu a vitória ao seu colega de equipa. Mas é um corredor que o ano passado fez uma volta à Itália muito boa, perdeu-a, e penso que numa forma, não foi por incapacidade física, foi por a estratégia, as opções daquele momento acabaram por não ser as melhores. Mas demonstrou e tem demonstrado ao longo deste ano e do ano passado, com vitória em muitas provas por etapas, que é um corredor muito forte, e que é um corredor que qualquer equipa, se o tivesse, era um líder da equipa nesta volta à França. Se colocasses o Del Toro em qualquer uma das, talvez não na Visma, mas em qualquer uma das outras equipas, ele era o líder da equipa e era um potencial candidato ao pódio na volta à França. Daí se mostra o seu valor. Recordemos que no ano passado, na volta à Itália, a equipa da UAE levava, entre outros, o Jay Vine, o Adam Yates, o Brandon McNulty, o Juan Ayuso. Acabou por ficar, diríamos, Del Toro com a possibilidade de ganhar depois de uma série de peripécias. Não vale agora aqui a pena recordar tudo. Recordemos que a Jay Vine acabou por desistir, o Juan Ayuso acabou por desistir, houve ciclistas a perderem tempo por 1001 motivos. A verdade é que ficou Isaac Del Toro, e depois naquele controle, frente a frente com Carapaz, ficaram os dois um a olhar para o outro, e acabou Simon Yates por fugir para a vitória. Está quase a arrancar a terceira etapa do Tour. Hoje arranca ainda em Espanha, termina, no entanto, já em França. Os últimos cerca de 40 km serão em França e não vão ter público, por causa da situação na região onde os ciclistas vão terminar hoje a etapa, os Pirineus Orientais, uma região muito fustigada pelos incêndios, mais de 4.500 hectares, ou cerca de 4.500 hectares já de floresta ardida, isto numa altura em que arranca definitivamente a corrida. E portanto, e por causa dessa situação, e porque continua a haver fogos ativos e já há mais de 10.000 pessoas deslocadas, vai haver algumas alterações, não no percurso, mas há, portanto, a decisão de não haver público nos últimos quilómetros. Dentro de pouco já iremos explicar isto um pouquinho melhor. Vamos só tentar entender primeiro o que é que vai acontecer aqui neste início, se há gente a tentar a fuga, se vão reunir ou não muitos ciclistas na frente. Será muito importante o número, ver quantos estão na frente. A etapa de hoje pode até acabar por ser a primeira etapa com uma fuga a triunfar. Diríamos que Paulo tem perfil para isso. Agora, ainda é muito cedo na volta à França. Já sabemos que Vingegaard não se importaria de perder a camisola amarela para outro que não, por exemplo, um Tadej Pogačar, e principalmente para Pogačar, mas também acredito que não quereria perder a camisola para outros ciclistas como um Lipovitz, como um Remco Evenepoel. Há alguns ciclistas que são de respeito, sejam eles quem for, mas que são ciclistas de geral. Portanto, para este ele não quer perder, mas não se importaria de perder para outros. Isto abre, e tendo em conta o perfil da etapa, abre hipótese a que logo à terceira jornada tenhamos já uma fuga a triunfar, algo que não é frequente. Eu acredito que hoje há uma forte possibilidade que isso aconteça. E concordo com o que o Luís disse, não é para esses nomes que citou que Vingegaard queira perder a liderança, não é para uma equipa rival e com rivais que estão aqui com o pensamento da geral final que ele queira perder. Se perder é porque os outros tiveram o mérito de o tirar do primeiro posto, mas eu acredito que a Visma, numa etapa como esta, sabendo a dureza que ainda vai estar pela frente, e talvez até mesmo pela resposta menos boa que ontem a equipa lhe deu no final, porque ele ficou praticamente isolado na última volta perante os adversários. Se lhe acontecesse algum problema mecânico, ele iria ter problemas muito, muito sérios naquela última volta, e eu acho que a Visma quererá perder hoje a camisola, tendo em conta que olhamos à classificação geral e 34 ciclistas apenas estão abaixo de 5 minutos de atraso. Parece que a Visma também não quer desgastar muito a equipa nesta fase inicial a defender uma camisola que
por enquanto não vale efetivamente grande coisa, senão uma chatice muito grande para Vingegaard de ter de ir todos os dias ao pódio, fazer os testes todos e mais alguns, e portanto com isto ter menos tempo de recuperação. Eu diria que tanto ele como o próprio Del Toro, o Pogačar, que são líderes nas respectivas classificações, ou eram até o dia de ontem. No caso do Pogačar já não o é na classificação da montanha, porque o Molnar tem essa camisola de melhor trepador, mas no caso do Vingegaard, obviamente são muitas horas perdidas enquanto os seus rivais estão a descansar. Eles já colocam ali um ciclista a espreitar, talvez seja o Jorgensen, já está ali a espreitar, diríamos um radar da Visma, para ver quem tenta sair e quem não tenta, quantos vão, quem são, mais do que quantos